palavra de Deus é sempre muito atual. E como não dizer da atualidade desse texto bíblico agora proclamado, sobretudo no contexto em que estamos vivendo de eleições municipais. A palavra de Deus não envelhece. Ela se mostra sempre muito conveniente para o tempo. E o que é pior da história, que os anos passam, a tecnologia tem desenvolvido, os recursos têm aumentado, e a mentalidade das pessoas tem piorado. Não faltam técnicos para cuidar de máquinas, mas faltam pessoas com discernimento. Parece que a humanidade nunca viveu dias tão difíceis para ter grandes líderes com grande discernimento. Com discernimento sobre a vida, sobre o valor das pessoas, sobre o mundo e a criação. O Papa Francisco, nós dizemos que ele é quase que uma voz que clama no deserto. É como João Batista no seu tempo. Fala em um mundo que quer escutar de tudo, menos falar de Deus e da dignidade das pessoas. Um mundo que só quer falar de técnica e de dinheiro. E tudo faz por isso. Se encanta com as novas tecnologias. Cada vez mais temos aí um pequeno computador em nossas mãos com tudo, com todos os recursos que nós possamos imaginar, que nós nem conseguimos usar. E as pessoas vão vivendo desses fascínios. Nós estamos chegando na era da inteligência artificial. Mas também é a era da estupidez humana. Cada vez mais acha que uma máquina é melhor uma máquina substituir uma pessoa. Porque uma máquina não tem sentimento. Uma máquina não adoece. Uma máquina não fica triste. Uma máquina não tem depressão. Uma máquina não vira criminoso, como se diz por aí. Pessoas vão sendo trocadas por máquinas e por animais de estimação. Preferível ter um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, um sapo, do que cuidar e educar um filho. Quantos casais hoje já não vislumbram ter um filho? Estão tão sem esperança no futuro, tão inseguros e incertos de tudo, que preferem não mais ter um filho, preferem cuidar de um bichinho de estimação. Aí põe toda a sua vida afetiva, toda a sua vida financeira, para cuidar do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu papagaio, do seu coelhinho, e por aí vai. Mas quando se trata de fazer tudo isso por uma pessoa, é muito difícil que os façam. Eu vejo pessoas saindo aí na rua com seu cachorrinho na corda, o cachorrinho faz lá seu cocô, a pessoa vai e apanha com a mão. E se falar para ela fazer isso com um idoso, com uma pessoa com deficiência, ela vai ter muito nojo de fazê-lo. Porque o afeto dela está num cachorro e não numa pessoa. Então nós fazemos aquilo que está mais presente na nossa vida. Se na minha vida está mais presente o apego a um cachorrinho do que a uma pessoa, por ele eu faço tudo, pela pessoa não faço nada.
E aí vai entregando os idosos, as pessoas com limitações físicas, para as instituições cuidarem. E continuam cuidando de cachorro. A máquina evolui, tempo da inteligência artificial e tempo de tanto atraso humano e social. Se lá no extremo nós estamos falando de inteligência artificial, basta dar uma volta na nossa cidade para nós vermos tudo de precariedade, tudo de descaso. Ruas que às vezes nem pavimentação, nem esgoto e nem água tratada tem. É o tempo dos contrastes. Falamos de inteligência artificial. Esses dias vi aí uma reportagem mostrando pessoas cedendo telefones usados para ajudar crianças pobres a acessar a internet. Que se tornou necessário estudar pela internet e tem pouco interesse em lidar com essa questão por parte daqueles que governam, e muitos professores dando uma de herói nesses tempos tão difíceis. Muitos professores preocupados com os alunos mais do que os gestores públicos e suas famílias, tentando encontrar saída para aqueles que cada vez mais veem seus sonhos frustrados. Nesse tempo de irresponsabilidades que nós vivemos, a partir daqueles que nos governam e da sociedade em sua boa parcela. Porque é um tempo de muito individualismo, de muito egoísmo, de muita indiferença, de muito descompromisso. Esse Papa que fala sozinho, como voz que clama no deserto, nos deu esta semana uma encíclica chamada Fratelli Tutti, sobre o amor fraterno e a amizade social, dizendo que o mundo vai melhorar só quando as pessoas mudarem o comportamento. Não é a técnica que vai mudar o mundo, é o comportamento das pessoas. Quando as pessoas mudarem o comportamento e se tornarem mais fraternas, forem capazes de dizer todos somos irmãos. Quando as barreiras caírem e as pontes forem construídas, desde a barreira da desigualdade social, que separa ricos e pobres, países desenvolvidos e países na miséria, até barreiras sobre práticas religiosas, sobre questões culturais e raciais. Se essas barreiras não caírem e não construírem pontes, a humanidade não vai melhorar. Haverá sempre rivalidade, exclusão e abandono, como bem conhecemos nesse modelo que está aí. E também a amizade social. O que é a amizade social que o Papa fala? A sociedade como um todo, nos seus governos e nos corpos intermédios, que são aqueles membros da sociedade civil, associações, cooperativas, esses grupos presentes dentro da sociedade, que têm também a oferecer para a melhoria dessa sociedade e que os governos constituídos são chamados a dialogar com eles. Os corpos intermédios dos Estados democráticos de direito. O governante não é um mandatário que conhece absolutamente a vontade e as necessidades de todos.
Eles devem escutar essa sociedade e ser sensível às suas demandas e necessidades. A amizade social é melhores relações entre os que governam e entre os corpos intermédios e as organizações internacionais. Menos rivalidades. Que o governo de um país não seja inimigo do governo do outro. Que um governante não seja inimigo do outro, mas atue em concórdia para dias melhores. É amizade social. É preciso ter não conchavo entre os poderes, mas respeito e responsabilidade mútua. O nosso judiciário, o nosso legislativo e o nosso executivo não podem ser inimigos, mas também não podem fazer conchavos. A responsabilidade social pede isto. Toda vez que tem conchavo, os direitos são negados e os privilégios são assegurados. É preciso isenção. Ter uma causa só, o bem comum. E todos a serviço disso. Isso é amizade social, diz o Papa. O Papa sonha nesse documento com uma ONU independente. Que uma ONU que não seja dominado por grupos econômicos. Que possa ser uma voz que ressoa no mundo inteiro pela defesa da casa comum e da dignidade humana, para conter todas as arbitrariedades. Um organismo internacional sólido. Só assim a humanidade vai melhorar. Eu saí do assunto do Evangelho? Tenho certeza que não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus sabia que ali estavam grupos com muita polarização, com muita rivalidade. Tanto é que tinha partidários de Herodes. Partidário de Herodes significa também César, o governo civil constituído naquele momento. Tinha também representantes ali da prática religiosa, mestres da lei e fariseus. Nesta hora, em boa amizade, para fazer um conluio ou colocar Jesus em dificuldade. E Jesus, com muito discernimento, respondeu se deveria ou não pagar imposto a César. Não deu uma resposta positiva, sim ou não, mas abriu uma discussão, ampliou o olhar sobre a moeda. Jesus quis mostrar que na ordem temporal precisa-se dos governos civis e das moedas para gerir a coisa pública, mas que ela não é absoluta. A moeda de César não é absoluta. Então não se trata de não se ter imposto para os recursos que gerem a vida pública. Tem a questão da carga tributária exorbitante, que empobrece a tantos e enriquece a outros. Isso é um erro da moeda. Tem um problema da corrupção e do desvio dos recursos dos impostos, que deveriam trazer melhorias, vida digna, promover o bem comum, mas o desvio e a corrupção não deixam. Isso é problema da moeda, é problema de César. Jesus não se propôs ser o governante civil do mundo inteiro, como muitos querem hoje. O Papa Francisco não propõe ser o presidente da ONU. Ele quer apenas ser ouvido pela ONU. O Papa não propõe ser o presidente dos Estados Unidos, da China,
do Paraguai, do Brasil. O Papa apenas quer provocar uma discussão sobre a vida das pessoas e a natureza. Isso é de Deus, isso não é de César. O padre não precisa ir para a política eletiva, se candidatar a vereador ou a prefeito. Mas ali devemos ter bons cristãos com discernimento sobre César, sobre o que é o governo temporal, a administração pública honesta, e saber também o que não é absoluto na mão do governante. Não é absoluto na mão do governante a vida das pessoas, não podem fazer o que quer com as pessoas. Não é absoluto na mão dos governantes o meio ambiente e a natureza, não podem leiloar a natureza para grupos econômicos com seus interesses de enriquecimento, às custas de deixar uma destruição por onde passam. Isso tudo acontece dentro de municípios, dentro de estados, dentro do governo federal, muitas vezes com a conivência desses três governos, de um município, de um estado e de um país, que se tornam coniventes com César, com uma moeda corrupta, com a moeda que explora e destrói e custa vidas. Dai a Deus o que é de Deus. Se o acúmulo de riquezas hoje e a ambição do dinheiro custa vidas, isso precisa ser questionado. A igreja não vai assumir o poder civil para resolver isso, mas ela tem obrigação, porque ela está a serviço de Deus e da vida, de dizer que isso está errado, que isso não pode, que um governante não é absoluto depois de eleito. Depois de eleito ele tem que prestar conta com transparência, porque a moeda está na mão dele, e ele preste conta dessa moeda. O imposto está com eles, como gestores públicos, para governar com honestidade e prestar contas com transparência. E a sociedade civil deveria fazer o mesmo. Muitos ficam querendo que a igreja agora indique em quem votar. Não é papel da igreja dizer em quem votar. É papel da igreja acompanhar os eleitos e construir na sociedade democrática de direito os corpos intermédios e o organismo que acompanha as gestões públicas. Espero muito que consigamos fazer isto. Que saiamos desse social só caritativo beneficente, só de dar cesta básica e achar que fez o seu desencargo de consciência, de só dar uma esmolinha sem compromisso. Mas pessoas instruídas devem agir como pessoas instruídas. Será que nós não temos cristãos formados nas áreas social, de direito e tantas outras, de economia, de administração, que não entendam as mazelas da vida social e assumam a defesa daqueles que estão com suas vidas massacradas? Não tem consciência dos crimes ambientais? Quem de nós não tem consciência disso? E quem está no banco da igreja e tem informação sobre esses assuntos e fica olhando, tem pecado de omissão. Se o advogado só age quando paga a conta para ele, se ele é cristão, ele tem pecado de omissão. Se aquele que é formado em sociologia só faz aquilo que paga para ele e ele é cristão, ele tem pecado de omissão. Se aquele que é formado em ciências políticas não faz nada pela sociedade além de ganhar seu salário, ele tem pecado de omissão. Aquele que é formado em sociologia, em economia, em administração, se ele vê tudo errado sendo feito na vida pública e não faz nada, ele tem pecado de omissão. Depois ainda vem com esse discurso que não matei e nem roubei. Você matou e roubou, porque você foi omisso, você foi conivente com César.
que explora, que roubam, que desvia dinheiro, que não presta conta. E isso custa a vida das pessoas. Isso custa a natureza destruída. É muito fácil transferir, eu paguei imposto, eu fiz a minha parte, agora os governantes... Você tem que acompanhar. O voto é apenas um momento da cidadania e da responsabilidade pública. Mas ela perdura na sociedade depois do voto. Espero que consigamos fortalecer os conselhos de direito, onde deve prestar conta dos recursos de cada área da administração municipal. Espero que consigamos pôr portais das transparências nos municípios. E tem orientação constitucional para isso e jurídica. Não é invasão de administração pública. Porque não existe invasão dentro da administração pública, existe prestação de contas. Precisamos pôr portais de transparência onde tem que dizer onde esse dinheiro foi aplicado, quanto custou. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos igreja para as causas da vida, para as causas do amor, da união, da concórdia. Não para nos deixarmos contaminar por essa polarização do mundo, essa polarização que foi levada para Jesus. Você está a favor de quem? Toda hora nos é perguntado isso. Já falei com os candidatos, eu não sou a favor de nenhum dos candidatos que estão concorrendo a essas eleições. E não sou contra nenhum deles. Vai nos interessar conversar com os que forem eleitos. Isso nos interessa. Tem gente que acha que é uma cartilha no momento de eleição que vai mudar o município. As pessoas já estão com esses votos alienados há muito tempo. Está pouco interessado. A maioria vai praticar voto de favor. Eu conheço aquele candidato, ele é bonzinho, eu devo essa satisfação a ele, ou talvez ele me faça esse favorzinho aqui, que eu vou procurar ele depois, falar que votei para ele. Isso aí, em grande parte, já é leite derramado. Pouca gente está disposta a votar com mais consciência. São votos vendidos, em grande parte. São votos encomendados, voto que tem preço em dinheiro e pouco compromisso com a sociedade. Nos momentos de campanha, todos os problemas da cidade são conhecidos, discursados e resolvidos. Passa mais um mandato político, está tudo do mesmo jeito ou pior. Dê a César o que é César e de Deus o que é de Deus. Gilmar Mendes falou uma coisa, nós precisamos criar no país, enquanto não criar a lei da responsabilidade social, que um governante não pode sair do seu mandato, porque hoje tem que prestar conta só do dinheiro. Se tem nota fiscal certa, está tudo resolvido. Mas se ele não cumpriu com a responsabilidade social, ele sai do governo como se tivesse tudo normal. Ele entrou, o problema da saúde era grave, ele saiu, continuou grave da mesma forma. Ninguém o responsabiliza por isso. Ele entrou, as periferias estavam abandonadas, ele sai, estão abandonadas do mesmo jeito. Ele entrou, as escolas estão abandonadas, ele sai, as escolas estão abandonadas do mesmo jeito. E ele não tem que prestar conta disso. Sai ainda achando que merece aplausos. E fala que não foi corrupto, porque apresentou nota fiscal. Nota fiscal hoje não é sinônimo de honestidade. Não falta quem falseia notas fiscais aí, superfaturadas inclusive. Mas a sociedade precisa fiscalizar, porque as nossas câmaras municipais, depois que forma dentro delas o metade mais um, já não governa para o município. E toda a Câmara Municipal acontece isso entre o primeiro e segundo ano de governo. O prefeito faz a bancada dele na Câmara Municipal, metade mais um. E a partir daí já não governa para o bem comum, só para o corporativismo. Tudo que vai resolver a partir da metade mais um é o que interessa a determinado grupo, não o que vai melhorar a cidade.
E vai nas câmaras municipais aí e prova para mim aonde está diferente de metade mais um. Que basta o prefeito mandar o projeto, que a Câmara dá metade mais um, e é isso que a cidade precisa. É isso que o município precisa. E aquelas áreas mais estratégicas em total abandono. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O gestor público não é absoluto se ele está prejudicando a vida das pessoas, se ele está prejudicando o meio ambiente, se ele está abandonando as questões sociais, onde muitos morrem indignamente. E poderia dizer também, a família de Deus não é do governante. Hoje quantos aí exercendo funções de governo quer mandar dentro da família? Quer aprovar aborto, quer aprovar isso, quer aprovar aquilo, e faz de tudo para desconstruir a vida familiar. Os meios de comunicação são concessões públicas, ficam aí dia e noite prejudicando o comportamento, destruindo valores, princípios e valores, verdade, amor, honestidade, responsabilidade. Os nossos meios de comunicação tinham que ensinar isso nas suas programações, mas faz tudo o contrário. Desconstrói tudo que é valor e princípio, para ficar tudo às soltas aí, para que tudo seja um mero mercado. E os grandes grupos econômicos pagam para isto. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os meios de comunicação devem ser livres e autônomos. É um Estado democrático. Mas não significa que não devam ter responsabilidade social para assegurar princípios e valores que edificam a vida pública. Senão nós vamos viver esse anarquismo que está aí, onde a lei do mais forte é que vale sempre. Então hoje me atenho, talvez, a essa reflexão, que sofro muito para fazer uma reflexão desta. Mas se nós não desinstalarmos nossa consciência do conformismo, nada adianta, não seremos bons cristãos. Bom cristão não é aquele que tem a consciência do conformismo, mas é aquele que tem consciência do valor da vida, da dignidade e busca a salvação por esse caminho. Porque Cristo assumiu assim e isso custou a vida dele na cruz. Foi rejeitado. Padeceu a morte de cruz porque falou sobre a vida das pessoas. Falou sobre os erros do seu tempo. Mostrou uma maneira diferente de viver e comportar. Pediu fraternidade e amor nas relações. Debruçou sobre os abandonados e caídos. Isso o fez morrer na cruz, porque ensinou o caminho do amor. Não sejamos tímidos nesse caminho, no caminho do amor, da verdade e da justiça, porque por ele também passa a nossa salvação. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém será salvo sem viver o Evangelho. E tudo isso que refleti hoje é o Evangelho nas realidades de hoje. Assim seja.